Vamos iniciar mais uma resolução do assunto deslocamento do equilíbrio químico. Nesse caso é uma questão de vestibular da Unifesp, Federal de São Paulo, que dá 3 etapas de reação. E o item A pede o seguinte: para construir, com base nas 3 etapas, a reação global já balanceada do ácido nítrico, cujos coeficientes são números inteiros, ou seja, não pode ter fração como coeficiente estequiométrico. Essa reação tem que conter como reagentes o NH3 e o O2, e como produto o ácido nítrico, a água e o monóxido de monohidrogênio. E a questão ainda diz, o item A, que o coeficiente do ácido nítrico tem que ser 8. Então, eu copiei as etapas que estavam na foto e podemos observar que na etapa 3, o nosso ácido nítrico ele tem um coeficiente 2. Então, para deixar ele com 8, como foi sugerido aqui, eu tenho que multiplicar toda a etapa 3 por 4. Então, alterando essa etapa 3 e chamando a etapa 6, a etapa 3 só de E3, linha, que é alterado, teremos o seguinte: 4 vezes o primeiro termo, 12NO2, mais 4 de água, porque antes era 1, então 4 de água, em equilíbrio com 8 de HNO3, mais 4 de NO. Então, esse requisito, que a questão, o item A, pede para fazermos, foi atendido. Agora vamos para as outras etapas. Se observarmos bem, a segunda etapa tem monóxido e tem também o dióxido de nitrogênio. E a nossa equação de referência, vamos lembrar novamente, tem que ter NH3 mais O2 produzindo HNO3 mais água mais, vamos ver, mais água e monóxido. Então, esta aqui é a nossa equação guia. E a questão nos fala, o item A, que tem que ser 18 aqui. Então, temos que trabalhar essas 3 etapas de tal forma que teremos que obter no final essa equação guia aqui. Ok, então vou só afastar essa equação guia para baixo, essa reação guia para baixo, para termos ela sempre em mente que temos que chegar nela. Tá? Como podemos observar, o NO2 não aparece na nossa reação global, quer dizer que ele foi cancelado. E para esse termo ser cancelado, esse NO2, por exemplo, vou destacar aqui o NO2. Então, esse NO2 aqui, ele vai ter que sumir. E para ele sumir, ele vai ter que ser cancelado com esse termo aqui. Mas só pode ser cancelado em quantidades iguais. Não posso cancelar em quantidades diferentes. Então, vamos lá. Reescrever a etapa 2, só que alterando a etapa 2 de tal forma que dê para cancelar o NO2. Então, para deixar na mesma quantidade, eu vou ter que multiplicar a reação da etapa 2 por 6. Então, teremos 12 NO mais 6O2, produzindo 12 NO2. Dessa forma, eu consigo fazer a simplificação necessária desse termo aqui, que não aparece na global. Então, esse problema aqui a gente conseguiu superar, porque eu consigo fazer esse cancelamento aqui. Ótimo. E outra coisa que não aparece na equação global,
vamos lá ver. O NO não aparece do lado esquerdo. E aqui, se observarmos bem, nós temos o NO do lado esquerdo. Então esse NO não pode ficar aqui, porque o NO só aparece do lado direito, ou seja, do lado dos produtos. Então o NO só deve aparecer aqui. Então não está coerente esse 12NO na etapa 2 aparecer aí. Então temos que alterar a primeira etapa, ou seja, alterar esse termo aqui que eu vou destacar agora, de tal forma que eu consiga anular, cancelar esses termos quando forem iguais. Então vamos lá, novamente, alterar a etapa 1. Para deixar todos na mesma quantidade, eu tenho que multiplicar a etapa 1 por 3. Então eu vou ter 12 NH3 mais 15 O2 em equilíbrio com 12 NO mais 3 vezes 6, 18 de água. Então nós chegamos em todas as transformações. Vou só arrastar nossa equação global para baixo. E agora vamos trabalhar com as etapas modificadas. Vamos lá então. Cancelar os termos iguais. Esse aqui vai embora com esse. Esse aqui vai embora com esse aqui. Então, deixa eu ver mais o que. Só lembrando que não pode ter água no primeiro termo, no primeiro lado, que é o lado dos reagentes. Então, vou destacar aqui que essa parte aqui a gente subtrai dessa parte aqui. Então, como resultado, nós temos 14 de água do lado dos produtos. Ótimo. Então, vamos agora montar nossa equação global. Então, a nossa equação global é a soma dos termos que não foram cancelados. Então, vamos lá. 12 NH3 mais a soma dos dois oxigênios presentes aqui, ó, que dá 21 O2. Essa água que eu falei anteriormente, ela some, porque eu subtraí da água depois aqui do produto. Ok, então continuando. Então, dos reagentes só tenho isso. Produzindo, ou seja, em equilíbrio, com 8HNO3 mais 14 de água mais 4NO. Observando bem, agora vamos verificar se conseguimos chegar de acordo com o que o item A nos fala ou nos pede. Então nós temos NH3, O2, ácido, e temos também água e NO. Então nós chegamos na equação que o item A queria, que é a nossa chamada reação global. Então, item A feito com sucesso. Porque queria justamente os coeficientes. Essa reação tem como reagente, tarará, e fala que os coeficientes são, estequiométricos são números inteiros, escreva a equação balanceada, então tudo certinho, ótimo. Aí item B fala assim, qual teste propiciou maior rendimento da produção de NO na etapa 1? Então vamos observar. Então vamos só pegar a etapa 1, que é essa aqui, ó, etapa 1.
Eu vou copiar essa etapa 1, porque eu quero analisar ela isoladamente. Vamos observar. A etapa 1, vou colocar mais para baixo, que tem mais espaço. Ok. Então vamos lá. A etapa 1, ele fala o seguinte. Fala que foram feitos 4 testes. E a questão quer que diga em qual dos testes foi propiciado maior rendimento da produção de NO na etapa 1. Então vamos observar bem. NO está nos produtos aqui. Veja bem. Então eu tenho que modificar, ou seja, eu tenho que alterar a pressão ou a temperatura ou a concentração de tal forma que o deslocamento seja dos reagentes para o produto. Certinho. Então vamos primeiro observar aqui quais são o que a questão sugere fazer em cada etapa. Etapa 1, aquecimento. Então vamos pegar assim, vamos selecionar, copiar e trazer aqui para baixo, que aí fica melhor de acompanhar esse termo. Então vou cortar aqui, pegar só o que foi pedido como teste e a gente vai analisar cada teste. Então teste 1, teste 2, teste 3 e teste 4. Então vamos analisar a influência de cada fator na nossa reação química. Então, observe bem. A etapa 1 é uma reação que é exotérmica, como já estava escrito lá em cima. Ou seja, todas as etapas, na verdade, são exotérmicas. Então, vamos lá. Se essa etapa é exotérmica, se eu aumentar a temperatura, que é o que está sugerido no teste 1, pelo aquecimento, eu não vou favorecer a uma reação exotérmica. O aumento de temperatura favorece uma reação endotérmica, uma reação que precisa absorver calor para acontecer. Então, esse efeito aqui, ele é negativo para mim, para que eu consiga obter mais monóxido de nitrogênio. Então, ele não serve para mim. Agora, vamos analisar o outro efeito, aumento de pressão. Então, aumento de pressão, temos que visualizar qual o volume dos reagentes e o volume dos produtos. Como o teste 1 sugere o aumento da pressão, o deslocamento se dará do maior volume para o menor volume. Então, como que encontramos esse volume? Então, o volume é encontrado a partir dos coeficientes estequiométricos de cada substância. Então, vou marcar aqui todas elas. E devemos somar esses valores. No caso dá 9 e aqui no caso que dá 10. Então quer dizer que o aumento de pressão ele vai favorecer do maior volume, que é no caso 10, para o de menor volume. Ou seja, na verdade vai diminuir a concentração. Então nós temos no caso do teste 1 dois efeitos negativos. Então, não é o teste que nos dará o maior rendimento, né, da produção do NO. Agora vamos para o segundo. Novamente, aumento de temperatura, que é o efeito negativo, mas agora eu tenho a diminuição da pressão. A diminuição da pressão, ela favorece o deslocamento do lado que eu tenho menor volume para o de maior volume, ou seja, dos reagentes
para os produtos. Então aqui, nesse caso, eu terei um efeito positivo de produção. Então vou marcar aqui com... Vamos ver se dá certo. Então eu tenho essa cor mais escura. Deixa eu colocar uma cor mais clara aqui. Essa cor mais clara aqui, esse azul mais claro, um efeito positivo na produção de NO. Vamos analisar os outros testes. Então agora eu tenho um resfriamento, ou seja, a redução da temperatura e o aumento de pressão. Então sabemos que o aumento de pressão é negativo, então já marcamos negativo. Mas agora, no caso, a redução da temperatura, ela favorece a reação direta, que é a reação da esquerda para a direita. Por quê? Porque a entalpia da reação é negativa. Então, quanto mais fácil a nossa reação conseguir trocar calor com as vizinhanças, ou seja, com o meio externo, melhor se dará a reação. Ou seja, quanto menor a temperatura, mais favorecida será a reação de produção do NO. Então, nós temos um efeito positivo da temperatura, mas, por outro lado, um efeito negativo da pressão. E analisamos o último teste, nós temos o resfriamento associado à redução da pressão. Então, neste caso, nós temos dois efeitos positivos que causam o deslocamento no sentido da produção de NO, fazendo que tenha o maior rendimento possível nesta reação. Então, a nossa resposta do item B é que o teste 4, os fatores foram alterados ou foram escolhidos de tal forma que a influência dele na reação química fará com que a reação atinja o maior rendimento possível na produção de NO. Essa é a nossa resposta do item B.